Muito bem, você já está vendo aí na tela, né, que nós vamos dar continuidade às entrevistas com os candidatos a vice-governador da Paraíba. Foram convidados os postulantes ao cargo cujas coligações têm representação mínima no Congresso Nacional para serem sabatinados durante 15 minutos. As perguntas são feitas por mim, pelo nosso colunista político Paulo Roberto e também por você de casa, através do nosso WhatsApp. Dentro da ampla cobertura que a Rede ITA preparou para as eleições de 2022, iniciamos essa rodada ontem com o candidato Lucas Ribeiro, da coligação Juntos pela Paraíba. Hoje recebemos o candidato Domiciano Cabral, da coligação Coragem para Mudar, encabeçada pelo deputado Pedro Cunha Lima. Bem, nós vamos de imediato a um perfil do candidato, nosso entrevistado de hoje. José Domiciano Cabral é empresário e político. Iniciou a vida pública no início dos anos 80, tendo sido deputado federal, deputado estadual, vereador e vice-prefeito da cidade de Bahia. Foi também secretário de Infraestrutura da Paraíba, filiado ao Cidadania, coordenou a federação partidária com o PSDB e é candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Pedro Cunha Lima. Muito bem, aí informações sobre o nosso entrevistado de hoje. Antes da gente começar a entrevista, antes do boa tarde do nosso entrevistado, eu vou dar o boa tarde aqui de Paulo Roberto. Boa tarde, não é bom dia ainda, né? Bom dia de Paulo Roberto. Essa história de começar às 11h30, terminar às 12h30, tem isso, viu, Paulo? Bom dia, Paulo. O que é que você tem de novidade aí antes da entrevista? Bom dia, Cheta. Bom dia, queridos. Uma informação em nível nacional. Hoje de manhã, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal desencadeou uma operação na residência de 6 empresários que estão ligados a grupos de WhatsApp que, segundo denúncias feitas ao ministro, estariam pregando golpe caso Bolsonaro perdesse a eleição. Essa operação foi desencadeada em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, também no estado do Ceará e nas Minas Gerais. Busca e apreensão, e entre os alvos está o senhor Luciano Hang, que todo o Brasil conhece como o velhinho da Havan. O ministro determinou a apreensão de celulares, de equipamentos eletrônicos e mandou que as contas bancárias desses empresários fossem bloqueadas para se descobrir se há ou não patrocínio de grupos que estariam tensionando desencadear ações violentas no próximo dia 7 de setembro. Pois é, rolo, viu? Agora sim nós vamos à nossa conversa com o candidato a vice-governador da Paraíba, Domiciano Cabral. A gente vai começar a contar o tempo já. Eu vou passar a bola para Paulo Roberto começar a entrevista, aí a gente começa a contar o tempinho. Candidato, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao programa. A gente está meio perdido aqui no tempo por conta das informações. O que responder a quem lhe pergunta por que voltar à cena política agora? Bom dia a todos os telespectadores, a você, Paulo Roberto, a Anchieta. Voltar à política é uma coisa que está no sangue. Eu milito na política desde 1982, numa eleição que nós apoiamos naquela época, Antônio Marisco, na época que tinha praticamente 2 partidos, né? Era o PFL e o PMDB. Então, de lá para cá, eu venho sempre participando das formações de chapas de governador, prefeito da capital, Campina Grande da Terra, a gente também fazendo parte do grupo de Cunha Lima. A gente sempre está presente nessa formação de chapa. E nunca deixei de ser candidato. Apenas em 2010 a 2014 foi meu último mandato. Passei 8 anos sem mandato, mas ruendo, né? A política no sangue. Mas ruendo, né? Com vontade de ser candidato, mas quando foi agora em 2022, eu estava até disposto a ser candidato a deputado federal. Porém, nas conversações, nos entendimentos, terminei sendo candidato agora a vice-governador na chapa de Pedro Cunha Lima. Antes de passar a bola para o Anchieta, eu quero saber se é mais difícil presidir o Botafogo ou enveredar pelo caminho da política. O senhor foi presidente do Botafogo? Fui presidente do Botafogo, inclusive tem muitas lembranças, decisões aqui em Campina Grande, que a gente descia, ficava no Riachão ali, comemorando ou chorando, né? Porque ou sofrendo ou comemorando, né? Porque futebol tem 2 resultados. Às vezes o empate é uma derrota ou o empate é uma vitória, né? Mas o campeonato, levantar a taça,
A gente perdemos muitas vezes aqui para o 13. Viu? Mas é E o mais difícil Campinense. ser dirigente de futebol ou político? Não, acho que todos os dois são gratificantes, sabe? São gratificantes. A gente mexe com pessoas, né? Depende Emoções. das emoções. Isso tudo é gratificante. Eu amo política. Eu estou na política porque eu gosto de política. Porque a política realmente ela me comove, ela me move, entendeu? Me energiza para que a gente possa realmente atingir objetivos de ajudar as pessoas, melhorar o Estado. E esse que é o grande lance. Já que falamos em futebol, vou passar a bola para o Anchieta Araújo. Pois é, bola recebida aqui. Candidato, o senhor é experiente, né? Já foi deputado federal, deputado estadual, tem uma ampla experiência, principalmente no legislativo. De que forma essa sua experiência vai poder ajudar, caso seja eleito vice-governador, a um jovem, né, que é candidato a governador? Acho que a idade já permite eu dizer que a experiência eu já tenho, né? Como política, como disse, desde 92 até 2014, eu militei na política ativamente, entendeu? Diretamente, como vereador, como deputado estadual 2 vezes, deputado federal 2 vezes. E, inclusive, eu quero lembrar aqui de um fato, quando eu era deputado federal, eu era coordenador da bancada junto ao orçamento. E, na época, o prefeito era veneziano. Ele é testemunha hoje em dia, até para ver se eu estou falando a verdade, né? E tinha 3 emendas de bancada. Aí, as 3 emendas de bancada, quem decidia era eu, como coordenador. Aí, nós tínhamos aquela divergência política, mas um grupo político queria que eu desse para o Estado ou para João Pessoa. Eu digo, não, são 3 emendas de bancada, para ser justo. Quem indica é o governador, que na época era Zé Maranhão. A segunda, quem indica é o prefeito de João Pessoa, que é Cícero Lucena, acho que era Cícero Lucena na época. E a terceira emenda é de Campina Grande. Então, o veneziano ficou muito agradecido na época e eu fiz justiça. Então, eu fiz esse gesto para Campina Grande, que eu considero que foi um grande gesto para a época, que depois virou regra, Campina Grande passou a ter uma das emendas de bancada sem nenhum problema. Portanto, eu acho que Campina Grande, por ter os Cunha Lima e eu também ter junto a ele, naquela época, me preocupei com Campina Grande e fiz justiça. O tempo dos senhores, o tempo seu e de Pedro, é o maior tempo de televisão do guia eleitoral. Como é que vocês pretendem aproveitar esse tempo? Será dividido entre o candidato a governador e o vice? Já conversaram sobre isso ou ainda não? Não, o candidato mesmo que o povo quer ouvir é o governador, né? O vice, apenas ele vai exercer a função dele numa ausência do governador. Precisa realmente o povo saber se o vice é um vice de compromisso só na campanha ou um vice de compromisso também para governar. Eu, por exemplo, tenho certeza absoluta que há confiança tanto de mim para Pedro como de Pedro para mim. Sabe perfeitamente, se for necessário ele se ausentar do Estado e eu assumir o governo, tudo vai transcorrer dentro da sua normalidade. Os pleitos de Campina Grande, principalmente, tudo que traçar em relação às cidades que ele assumiu o compromisso, vai ser tudo dando andamento normalmente e quando ele chegar, o Estado vai estar do mesmo jeitinho que ele me entregou. Eu sou um pouquinho mais novo, mais jovem do que Anchieta, eu passei dos 30 agora, mas de Ivan Bichara para cá eu tenho acompanhado todos os governadores da Paraíba. Eu lembro das suas caminhadas com o Humberto Lucena, quando resolveu ser candidato a vereador em João Pessoa. Tem muita diferença de fazer política naquele tempo para hoje? Tem. Naquele tempo a gente tinha... A política tinha mais emoções, assim, tinha os comícios, né? Naquele tempo. A campanha de rua mudou muito, né? Mudou muito. Hoje em dia a rede social é que domina mesmo a campanha, na verdade é essa. Mas eu gostava também daquela época. Por exemplo, em Bahia mesmo, eu levava chiclete com banana, dava 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Aquilo era muito bacana, aquilo ali, o povo vibrando, festejando, gostando das festas e gostando também de ouvir o político. Hoje, você para falar, tem que falar através da rede social. Porque se você for fazer hoje um comício, infelizmente, o povo não tem mais interesse da política de se deslocar da sua casa para escutar um político falar no meio da rua. Eu acho que isso aí ficou inviável hoje. Agora, deputado, de que forma o senhor pretende
transferir votos para a sua chapa, para o deputado Pedro Cunha Lima, como candidato a governador, se tratando da Grande João Pessoa, né? O senhor tem o seu domicílio eleitoral, sua atuação política mais na Grande João Pessoa. Eu acho que eu contribuo bem, porque, graças a Deus, como fui vereador da capital, fui vice-prefeito de Bahia, lá o povo me conhece, sabe da minha conduta, sabe de como eu sei me proceder quando estou no cargo, imbuído no cargo. E eu tenho certeza que a Grande João Pessoa vai entender isso, vai compreender isso, que é importante o vice da Grande João Pessoa ter identificação, porque a gente conhece muita gente lá e sabe da necessidade de cada bairro, sabe da necessidade de cada cidade ali da Grande João Pessoa. Eu acho que isso o povo vai entender, isso vai somar os votos, né? E se Deus quiser, Pedro Cunha Lima vai ser o mais votado já no primeiro turno. Nós temos visto muitos debates sobre a eleição nacional, não é? Contaminando as eleições estaduais. Na visão de Domiciano Cabral, quais são as prioridades da Paraíba hoje? Chegando ao Palácio da Redenção, o senhor e Pedro, quais seriam as prioridades para a Paraíba? Eu acho que é isso que eu tenho conversado com o Pedro, e a gente logo terminar as eleições, se Deus quiser, eleito governador e vice, a gente fazer um encontro com a bancada estadual e federal para que possamos, dentro desse encontro, a gente eleger aí 5 ou 6 pleitos junto ao governo federal, seja quem for o presidente, e a gente se juntar como se isso fosse um pleito da Paraíba. E vamos discutir quais são os mais importantes para a Paraíba, que todos possam opinar. Eu acho que nós precisamos cobrar do governo central investimento de grande porte, porque antigamente Pernambuco, Ceará levou todos os investimentos estruturantes, como fábrica de automóveis e essas coisas. A gente precisa da compensação. A Paraíba precisa ter também seu celeiro de empresas de grande porte para que possamos dar emprego aos nossos irmãos paraibanos e às paraibanas, né? Que hoje a gente tem que contar com as mulheres, que as mulheres elas estão muito firmes, muito atuantes e muito participantes em todos os setores da vida de um homem. Pois é, o senhor foi vice-prefeito, mas sua esposa foi prefeita. Sara Cabral foi prefeita de Bahia. A sua vocação é mais para o legislativo ou para o executivo? Eu acho que eu tenho os dois, modesta parte. Porque eu, como empresário, graças a Deus, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Atualmente mesmo eu fiz um empreendimento de grande porte na região Pessoa, tive sucesso, e eu acho que a pessoa que tem um bom senso assim, de ser empresário, ele deslancha bem também na administração. A política não atrapalha o negócio, não? Atrapalha um pouco, às vezes, entendeu? Mas hoje eu tenho os filhos que ele vai assumir tocando as coisas, tocando os nossos empreendimentos, tocando os nossos projetos, mas a política me comove, a política me move, eu amo a política e por isso que eu com 67 anos, às vezes até a família não quer, sabe? Não, eu acho que você já deu sua contribuição. Eu digo, não, mas não adianta, eu vou morrer infeliz se eu não participar. Então, a decisão é minha. E, graças a Deus, quando eu tomo a decisão, a família me acompanha e me apoia. Luta para eu não ser, né? Mas eu luto para permanecer, mas luta para eu permanecer na política. O senhor, como candidato a vice-governador, tem preferência de adversário para o segundo turno? Não, quem é candidato, como nós temos nossa proposta posta aí na rua. O povo já começou a assimilar, já começou a aceitar essa proposta de Pedro, a forma de Pedro de ser um jovem, mas um jovem honesto, com dignidade, com posição firme, né? Homem de 2 palavras. Então, Pedro, eu acho que ele está transmitindo bem a sua proposta para a população paraibana. E, inclusive, eu acho bem exclusivo mesmo para Campina Grande. Campina Grande, que tem aí, recentemente, um ex-prefeito, Romero, que está ajudando, um grande prefeito, agora o Bruno também. Eu acho que Campina Grande vai voltar ao tempo de Ronaldo Cunha Lima, o tempo do nosso saudoso Ronaldo, que fez muito por Campina Grande quando era governador. Eu acho que Campina Grande não quer um vice-governador, quer um governador e um amigo do governador que continue os projetos do governador. Qual a sua impressão sobre esses primeiros dias de campanha, uma semana praticamente? Eu acho que a campanha ela vai começar ainda, sabe? Como já houve uns debates, eu acho que isso aí foi uma coisa ainda pouco tímida para todos os candidatos, mas eu acredito que quando entrar agora
Guia eleitoral, as propagandas, tem o peso? guia eleitoral, eu acho que vai começar o povo mais dentro do estado adentro, por exemplo, em pequenos municípios, e nos grandes também, que muita gente nos grandes municípios, eles trabalham, não tem tempo nem de parar para olhar quem é candidato. Muita gente não sabe nem de que é o tipo de eleição esse ano, se é de vereador, se é de prefeito. Tem gente muito desinformada e tem muita gente bem informada. Mas eu acredito que agora, com o início do guia eleitoral, as coisas vão se esclarecer e eu tenho certeza absoluta que Pedro vai estar no primeiro turno, aliás, no segundo turno já, se Deus quiser, como o mais votado do primeiro turno. Tem uma pergunta aqui da Emanuele do Centro. Gostaria de saber quais as primeiras ações como vice-governador da Paraíba. O vice-governador, ele tem como agir no governo? A minha primeira ação é dizer: Pedro, estou aqui, o que é que você quer que eu faça? Estou às suas ordens, vamos ajudar, quero ajudá-lo a governar. Me diga qual é a minha função hoje, que eu vou fazer com a maior vontade do mundo, com o maior desejo do mundo, do meu coração, para quem possa realmente fazer um grande governo. Tem umas coisas na Paraíba que a gente fica buscando explicação e não encontra. Triplicação daquela estrada a Cabedelo, olha o tempo que faz e não sai do lugar. Aquele viaduto e a entrada ali de Bahia, Santa Rita até o aeroporto é outro problema sério. Aqui em Campinas, essa duplicação da Alça Sudoeste tem um nó de Ceará que der que não tem homem que desate. Isso é fraqueza da nossa bancada em Brasília? É relaxamento? É desleixo? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a palavra certa não é nem fraqueza, é falta de união. É por isso que nós queremos que, após as eleições, nós possamos reunir e fazer com que todas se unam. Deixe para trás a questão de... Pernambuco faz isso, né? Por exemplo. O Estado que tem juízo faz isso, né? Brigam no Estado, quando chega em Brasília, todo mundo está unido. Deixa as divergências políticas na campanha para trás e vamos cuidar do Estado. Vamos cuidar de todo mundo unido para ajudar a Paraíba, ajudar os nossos irmãos paraibanos e as paraibanas. Quanto a isso aí, eu, quando era deputado estadual, foi em 2011, já faz mais de 11 anos. Eu fiz uma propositura pedindo ao governo do Estado, na época, para fazer o rondonel da Grande João Pessoa, justamente para evitar quem vem de Recife não passar por dentro de João Pessoa. E quem vem de Natal para ir para Recife ou para Campinas não passaria por dentro de João Pessoa. Isso já para evitar o trânsito ali, é uma questão de mobilidade. Então, essa propositura eu já propus, falei com Pedro disse a mim: Domiciano, isso realmente é uma grande proposta para a gente fazer isso na cidade da Grande João Pessoa. Seu tempo acabou, é de 5 segundos, né? 4 segundos. Muito obrigado, viu, deputado, pela sua participação aqui, candidato. Eu que digo muito obrigado. E desculpa aí, eu falei demais, mas eu espero que tenha gostado da entrevista. E você também, que está nos vendo aqui nesse momento, eu quero agradecer de todo o meu coração. Confie em nós, que vamos chegar lá. Aí, portanto, conversamos com Se Deus quiser. O candidato a vice-governador da Paraíba, Domiciano Cabral, nosso entrevistado de hoje aqui no Em Dia. Amanhã estará conosco a candidata Maísa Cartacho. Hoje à noite, no Ideia Livre, na sabatina com os candidatos ao governo do Estado, teremos a presença do candidato do PSDB, Pedro Cunha Lima.